Essa questão de DNA, ela é uma coisa bem complexa. Talvez a própria expressão DNA deixe de ser aplicável como expressão de cultura organizacional em algum momento breve. Hoje ainda é, mas em algum momento breve talvez deixe de ser. Porque assim, o que forma o seu DNA? Do ponto de vista social, não do ponto de vista, obviamente, molecular, tá certo? Então o seu DNA é DNA familiar. Você tem um DNA familiar. Você tem um DNA de país, né? Se a gente olhar assim, pô, um DNA de país, um DNA de região, né? Um DNA deste lugar, daquele outro, o DNA religioso, né, das suas crenças, isso também forma. E a gente tem, de fato, um DNA laboral, um DNA do trabalho. Olha, eu visto a camisa, eu represento a cultura desta organização. Agora, se a gente está em rede, espalhado, abstrato, talvez essa própria expressão DNA deixe de ser aplicada. A não ser que ela possa começar a ser traduzida por uma forma de fazer. Sim. Então, sim, eu posso estar em rede, assim, eu tenho essa forma de fazer que é a da organização, sim, quer dizer, que eu comungo com todas essas pessoas. Sim. Né? E mesmo assim, eu acho que ela vai ter menos coisas muito distintivas. Não, muito provavelmente, e talvez ela tenha menos símbolos, seja de um outro tipo, assim, será uma cultura sim, isso, mas para vivenciar de uma outra forma. Exato. Né? E sempre, eu acho que com o indivíduo de uma forma um pouco mais autônoma, que é outra coisa que eu acho que precisa ser prestada atenção. Para os menores níveis hierárquicos, desde o princípio, uma certa formação na independização desse sujeito, quer dizer, no crescimento para que ele se torne o sujeito de si mesmo, né? Mais rápido do que normalmente isso acontece. Né? Sim. Já que não vai ter o chefe ali do lado e tal, assim, porque é uma necessidade e a gente vai ter pessoas muito melhores, né, seguramente. Agora, eu também colocaria o seguinte, né, Marília? Cultura é um mecanismo de controle grupal. A gente não precisa ser romântico aqui. Né? As organizações se preocupam com cultura porque cultura modela comportamento. De grupo, em massa. Não é? Você socializa quem chegou do jeito que os veteranos gostariam que aquele novato se comportasse naquele lugar. E é por isso que a gente estranha o estrangeiro, o forasteiro, tá certo? Em alguns casos, inclusive, com certos traços de xenofobia, digamos assim. Porque você, de fato, controla um grupo de pessoas por causa dessa comunhão de crenças, mapas mentais, valores, princípios, etc. Então, neste sentido, culturas mais fluidas têm um problema. Como que você controla um agrupamento grande de pessoas aonde essas pessoas estão muito soltas no sistema organizacional. Eu volto a valorizar a questão dos princípios. Os princípios muito essenciais daquela organização vão precisar ser trabalhados por rituais, por símbolos, por conversas, por comunicação, de uma forma tamanha, eficaz, que isso neutralize a fluidez do jeito de trabalhar, que é o que a Cris está descrevendo. Por outro lado, eu acho que a gente tem, nessa época, uma oportunidade enorme, porque a gente sempre, pouco se falava, né, da diversidade no ambiente de trabalho. Quando eu falo diversidade aqui, eu estou falando de outra coisa, estou falando não do que a gente fala hoje, mas há uns 5 anos, 6 anos, não sei, me pediram uma pesquisa com um público interno numa agência, e a agência inteira tinha nível superior, eram 180 pessoas, uma coisa assim, todo mundo tinha nível superior, todo mundo, absolutamente todo mundo. O que ninguém sabia é quais eram as formações dessas pessoas, né, que apareceu nesse pequeno censo. Né? E apareceram coisas, desde sociologia e tal, até engenharia, não sei o que tal, que você fala assim, fulano? E a partir daí, muita coisa pode se fazer recorrendo a esses saberes dessas pessoas. Né? Então, o paralelo que eu quero fazer aqui é o seguinte, a gente não sabia, né, e não sabe até hoje, como é a casa dos colaboradores, né, dos nossos colaboradores. A gente não sabe uma série de coisas sobre eles. Talvez, né, nesse outro formato de cultura mais fluido, coisa assim, essa diversidade possa ser incorporada e características individuais possam ser trazidas. Porque a única coisa que me incomoda um pouquinho na definição de cultura como mecanismo de controle né, é o pequeno espaço que é dado para a mudança. Né? E a mudança sempre vem com alguma coisa que vem de fora. Né? Toda mudança vem com negócio. E toda mudança é evolução também. Né? Então, talvez a gente abrindo mais espaço para esses aspectos que a gente não conhecia dos colaboradores, a gente possa trazer pequenas sementes de mudança menos subversivas, mas tão ricas quanto, né, para o grupo.
Muito bacana, Cris. Obrigada, Cris. Obrigada, Daniel. Essa foi uma conversa muito rica. E em 2022 teremos novas pesquisas com assuntos também muito relevantes para os RHs e para as organizações. Obrigada.